Papo de Engenharia com Renata Gomes. E hoje está aqui comigo ela aqui, ó, minha gente, que prazer, que honra estar aqui com a minha irmã, a arquiteta Rita Souza, como co-host desse Papo de Engenharia. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui nesse momento aqui tão maravilhoso de mais uma gravação do Papo de Engenharia com Renata Gomes. E esse podcast é para você, engenheiro, arquiteto, estudantes, síndicos, todo profissional ligado dessa área da construção civil. Toda semana a gente traz um conteúdo relevante. E hoje não poderia ser diferente. Hoje a gente vai bater um papo sobre condomínios. Como transformar o seu condomínio com a gestão de excelência? Quem não quer, hein, gente? E para esse tema, a gente trouxe aqui ela que é advogada, síndica profissional, especialista em direito imobiliário, com experiência em gestão de pessoas e de processos, está aqui com a gente hoje, Jéssica Macedo. Seja bem-vinda, Jéssica, ao Papo de Engenharia. Muito obrigada, Renata, Rita. É um prazer imenso receber esse convite com muito carinho. E estou muito feliz que a gente vai poder papear, né, trocar aqui experiências, conversar desse universo que eu amo, que é o universo condominial. Jéssica, vamos começar então fazendo uma pergunta a você, bem direta. Como quais são, né, as qualificações, as habilidades que uma pessoa precisa ter para ser síndico profissional e exercer suas funções de forma eficaz? Rita, eu acho maravilhosa essa pergunta. Assim, eu acho que muitas pessoas, inclusive, têm essa curiosidade, pensam então, até estão avaliando às vezes uma transição de carreira e avaliam a possibilidade de se tornar, né, síndico profissional. Eu sempre falo o seguinte, eu acho que para você ser síndico, eu acho que a primeira qualidade que você tem que ter é uma inteligência emocional. Eu sempre falo certo. Isso, você vai lidar com pessoas, seja a sua comunidade, seus vizinhos, né, os moradores, seja você um síndico orgânico, como a gente fala, que seria o síndico morador, ou um síndico profissional. Então, você vai lidar ali com os moradores, você vai lidar com os funcionários, prestadores de serviço. Então, toda a dinâmica, né, que o empreendimento tem, tanto das necessidades que o empreendimento tem, das manutenções e serviços, como os pleitos ali das pessoas. Então, é muito importante você ter a inteligência emocional para você saber gerir todos esses processos, rotinas, né? Com muita tranquilidade, muita transparência. Isso também eu acho que é uma segunda qualidade que você tem que ter. Eu acho que é honestidade. A gente sempre fala, né, que o básico, isso deveria ser um requisito de todo mundo, mas se tornou um diferencial. Infelizmente, a gente se depara com alguns profissionais que não têm essa prática, né? E isso, inclusive, acaba maculando ali a categoria, porque outros moradores, às vezes, não depositam, né, a confiança que deve existir ali nessa relação, porque você está gerindo o empreendimento da pessoa, você está gerindo os recursos do condomínio, então é muito importante ter essa transparência. E eu acho que também, assim, uma formação técnica, ela é importante. Eu sempre falo que o síndico ele não precisa saber tudo, até porque você tem os profissionais na área a quem você vai se socorrer para poder ter as orientações, o suporte. Então, você vai trabalhar muito próximo de engenheiro, de arquiteto, né? Mas você vai ter lá o seu contador, mas você precisa passear por essas áreas e ter uma noção. E você também ter ali a sua base, pelo menos da noção geral de administrar, né? Eu, por exemplo, como você falou, Renata, eu sou advogada, tenho meu MBA em liderança exponencial. Veja, a minha área de formação não tem ligação direta com a administração, mas a gente tem que ter esse perfil, né? Para gerir, para fazer uma gestão de qualidade. Então, eu acho que mais ou menos por aí é o caminho. Se você se identifica que você tem essas competências, talvez a sindicatura seja para você. Você falou aí você teve uma fala muito, muito boa, que é o óbvio, né? A gente tem que treinar o óbvio. Exato. Eu atuo na área de assistência da construtora e eu costumo também dizer para a nossa equipe o óbvio. Tá? E assim, isso é muito bom para a nossa gestão, né? Para a gente como líder, a gente tem que treinar a equipe sempre falando o óbvio. Exato. Porque o óbvio precisa ser treinado, precisa ser dito para a gente ter uma gestão com excelência, né? Exato. Né? Eu até falo essa frase, o óbvio precisa ser dito. É. Porque eu acho que também a gente tem que partir do pressuposto, mais uma vez eu falo, ninguém é obrigado a saber tudo. E, às vezes, tem um membro ali da equipe que, às vezes, não está no mesmo nível de conhecimento. E quando você é um líder que você vai falando todos os passos a passo que precisam ser ditos, você traz a equipe para o mesmo
pro mesmo nível, e aí volta essa situação mesmo. O óbvio precisa ser dito. Então, assim, e quando a gente pega um gancho do que a gente estava falando, você precisa ser honesto. Parece tão óbvio, mas Pois você tem que dizer isso. É. Porque, infelizmente, as pessoas se corrompem nesse segmento. A gente sabe, nós lidamos com muitos prestadores. Assim, a vida do condomínio são serviços. Né? Eu até falo isso, assim, eu até também digo, gente, a vida do síndico é resolver problemas. Não tem como, porque assim, se um morador te liga é porque ele tem alguma queixa, alguma questão, pode ser simples, pode ser algo mais complexo. O empreendimento, ele tem as demandas dele, são sempre serviços. Então, tá sempre por ali. Envolve serviços, manutenções. Então, a vida do síndico é resolver problema. E outra coisa que eu falo, né, também, problemas sempre vão existir. A diferença vai estar no tempo em que você entrega a solução. Isso também vai ser um diferencial. O tempo e como você resolve Exato. também, né? Jéssica, você falou aí que, né, te liga um morador, entra em contato com você, o morador do condomínio, né? E aí, eu já ouvi alguns síndicos até comentando que certos problemas não são do síndico, né? Por exemplo, tem uma festa que está com som alto e aí passa das 10 horas e a música alta continua e ligam para o síndico. Então, eu já vi alguns depoimentos de síndicos falando justamente sobre isso, que isso não é responsabilidade do síndico, é responsabilidade da polícia. Como é que a Jéssica, dentro dessa proposta, né, dentro dessa gestão de qualidade, com as suas habilidades, como é que você se porta frente a um momento como esse, por exemplo? Olha, Rita, como a gente fala, né? É raro, mas acontece muito. Assim, isso é muito comum, né? A vida do condomínio, ele é bem por aí. Em relação a essas situações, eu sempre deixo claro, e eu sou uma defensora, particularmente eu defendo muito que morador não pode terceirizar suas responsabilidades. A gente tem que começar entendendo uma diferença importante entre direito condominial e direito de vizinhança. Então, não entrando tanto no juridiquês, para a gente ficar realmente num papo bem legal, mas de forma geral, para todo mundo entender, o direito condominial é onde puxa ali muito coladinho com o síndico. Por quê? Porque nós somos o representante legal do condomínio, então nós estamos ali para resolver tudo que diz respeito diretamente ao bem comum. Então a gente associa muito áreas comuns, fachada, né, toda a parte de responsabilidade fiscal, contábil do condomínio, manter as manutenções em dia. Então toda essa parte aí é responsabilidade do síndico. Mas quando a gente vai para o direito de vizinhança, e aí a responsabilidade do síndico ligado ali ao direito condominial, e quando a gente vai para o direito de vizinhança, é onde entra esse tipo de situação, que eu sempre falo, morador, se você divide teto e parede, você está dentro do direito de vizinhança. Então, aquilo que se relacionar diretamente com o teu vizinho, é você que deve resolver. Eu sempre falo, como eu falei, eu sou uma defensora de que morador não terceirize suas responsabilidades, porque isso acontece muito, pessoal. Naturalmente, elege um síndico, até porque é uma obrigatoriedade, né, estabelecida pelo Código Civil, e vai estar ali previsto na Convenção e no regimento interno, e acha que esse representante eleito tem que resolver tudo da vida dele. E não é por aí. Então, muitas vezes, ele não quer nem fazer um contato direto, interfonar, para falar, olha, tá tendo um rachado de imóveis, não tá legal, tá fazendo barulhinho além do necessário ali do horário. E é o que eu falo, às vezes o seu vizinho não sabe que ele tá produzindo aquele ruído, gente, porque, infelizmente, muitos isolamentos acústicos dos empreendimentos não ajudam. Verdade. Então, às vezes, ele acha que ele tá usando normal. Por exemplo, eu já tive caso, e aí eu acho legal compartilhar aqui, o morador usando a torneira da cozinha. E a parede, né, da cozinha era o quarto, era a suíte do outro apartamento. E aí o morador, naturalmente, tem os hábitos dele. Eu acordava às 5h30 da manhã, ia ligar uma água, tal, fazer um café. E o morador estava assim, de um jeito que ele não estava mais suportando, porque ele era acordado com aquele barulho, a pressão muito alta, muito forte. E aí aquele barulho passava na parede dele, da cabeceira da cama. E quando ele já veio interfonar para o morador, ele já, assim, esbravejou, como se o morador estivesse fazendo algo absurdo. E o morador, olha, eu estou usando a água da minha cozinha. Então, como é que fica? Eu não vou poder usar. Aí a gente já parte para um outro grau, né, de problema. Ela envolve a estrutura do empreendimento, de isolamento. Só que numa situação dessa, os moradores devem conversar entre si. Nessa específica, como eu falei, haveria ali até uma intervenção voltada mais para o isolamento acústico. Mas, no geral, o problema é de arrachado de imóvel. Eu já tive situação do cachorrinho que caminhava no apartamento e você ouvia as patinhas. E aí a pessoa
quando a gente foi reportar, né, o morador fez contato para avisar, ele disse, nossa, eu nunca imaginei que as patinhas do caminhar do meu cachorrinho você estivesse ouvindo. E realmente o morador fez o vídeo para registrar. Então, até voltando, né? Quando tem essas situações, o que é que a gente fala? Gente, morador, faça contato com o seu vizinho direto. Converse. Eu acho que isso não impacta em nada, sabe, Renata? Eu acho que você tratar com educação, com cortesia, você consegue... Saber falar, né? Saber falar. É exatamente isso. Os atritos e os problemas começam porque as pessoas não sabem conversar, as pessoas não sabem dialogar. É verdade. Do mesmo modo que quando as pessoas não entrou em contato nem com o vizinho para falar, já vem trazer para o síndico, quando vem trazer para mim, eu pergunto, você entrou em contato com o seu vizinho? Você já chegou a conversar com ele? Não, eu não liguei, eu já tive até uma vez que o morador falou, eu não liguei porque eu já sei que eu não tenho um jeito para falar, e se eu for lá eu vou perder. Ai, nossa, então, será que não era o caso do senhor desenvolver um pouco mais essas habilidades? Né? Da boa vizinhança, é tão legal, né? E muitas vezes o que acontece é, eles querem envolver a portaria. Sim. Eles não ligam diretamente, aí liga pro porteiro, coitado do porteiro fica ali, né? Papel de ponte. E aí a gente tem situações, isso também entra muito no que os moradores entendem sobre isso. Eu sempre busco levar isso para uma assembleia. Isso muito no início ali do empreendimento. A gente fala, pessoal, o que vocês entendem sobre isso? Vamos estabelecer qual vai ser o padrão nessas situações. O morador entra em contato direto com o outro ou vai utilizar da portaria como intermédio, sabe? Mas eu acho que, no geral, prevalece. Acho que palavra de ordem é bom senso, é equilíbrio, é diálogo. Ô, Jéssica, você falando aí, eu lembrei que eu vi no Dia dos Namorados, você fez uma postagem bem curiosa. Gerou um burburinho. Para quem não teve ainda a oportunidade de ver, Jéssica comentou sobre barulhinhos indesejados, justamente no Dia dos Namorados. E como é, Jéssica, nesse momento? Você já passou por uma situação, assim, muito constrangedora envolvendo esse... Já passei. E por isso que quando a gente pensa, eu digo, gente, vamos falar de um tema que tem tudo a ver, né, com o Dia dos Namorados. Sim. Até o pessoal na postagem, realmente, acho que temazinhos polêmicos, dá aquela pitadinha, né? Por ser, assim, realmente uma situação constrangedora. Eu já passei por essa situação de uma moradora que reportou. Ela ouvia, até eu comentei esses dias depois da postagem, explicando melhor nos stories. E a moradora, nessa situação específica, ela ouvia... Como é que eu posso falar? Não os xingamentos, os elogios ali na hora da relação. Cada casal, né, tem seu jeito, enfim. E aí o casal se empolgava. Os adjetivos, exato. Né? Elogiava, né, a parceira ali com alguns adjetivos apimentados. E era isso que ela escutava. Não era nem o barulho de relação, cama, nada disso. Era... essas palavras, e aí ela ficava super constrangida, porque inclusive ela disse que uma vez estava com a netinha em casa e a filha, e aí eu disse, nossa, então assim, ela, não, Jéssica, não tem horário, porque eles são um casal ativo, e enfim, e é do perfil deles, e a gente fica ouvindo, e realmente é um constrangimento. E aí, quando ela me trouxe essa situação, eu entendi, porque, veja, realmente é um tema... que pode gerar um constrangimento, e a gente volta no que a gente estava falando. Se a pessoa não souber como falar, como se comunicar, você pode, de um problema, que é muito mais você reportar, como eu volto a dizer, às vezes o morador, provavelmente ele não sabe que está produzindo todo esse barulho, todo esse ruído. E, geralmente, a gente parte do princípio que ele não quer partilhar dessa vida íntima dele com ninguém. Então, é muito mais fácil ele sentir muito constrangido, né, de que alguém estava ouvindo, e a partir do momento que ele recebe essa informação, geralmente ele vai tomar mais cuidado, enfim, não vai produzir, né? Vai fazer com que esse barulhinho não passe das quatro paredes. Então, é muito mais você reportar. Mas se a pessoa não souber como tratar, a pessoa pode fazer um comentário inoportuno. Então, é por isso que eu acendo o alerta e eu sempre falo, síndico, se por um acaso o morador entrar em contato contigo e reportar que está ouvindo esses barulhos constrangedores, eu sempre falo, não indico que você oriente o morador a tratar com o vizinho sobre isso. Eu falo que nesses casos, puxa a responsabilidade para você. Eu acho que é muito melhor, sabe? Eu acho que é mais inteligente, será mais assertivo você tratar sobre isso, né? E aí, se você naturalmente é um síndico preparado, que você tem essa habilidade de conversar... Vai saber conduzir, né, Jéssica, de forma correta. Né, Renata? Eu acho que faz muito mais sentido, porque se você não tem esse cuidado, esse problema volta para você numa magnitude muito maior. Muitas vezes com a questão de repercussão legal da questão. Então, é uma questão muito séria, né? Então, por exemplo, aí, nesses casos, eu falo,
pô, síndico, dá uma paradinha, puxa essa responsabilidade para você e trata dessa questão. Não aconselho orientar o vizinho a tratar com o outro, diferente de outras situações de dia a dia. O morador, meu vizinho não está estacionando o carro tão legal, está passando um pouquinho da linha, está deixando... Aí isso é o morador que tem que tratar com o seu vizinho. Exato, né? Eu falo, gente, realmente, o síndico tem tantas responsabilidades. Eu tenho tantas coisas para pensar. A gente tem que ocupar realmente um posto de gestora. Minha cabeça tem que estar um pouquinho mais livre para a gente ter as ideias, né, usar mais a inteligência, para a gente resolver outras demandas bem mais complexas do condomínio. E aí isso você dá para tratar com o seu vizinho. Ô, Jéssica, a gente atua muito em condomínios, né? Que a gente trabalha com laudos de inspeção, vistorias, a gente elabora planos de manutenções, né? E é muito comum a gente entrar em condomínios e ver aquele condomínio sem aquelas tratativas corretas. A gente vê falhas nas manutenções do condomínio. A gente vê aquele condomínio meio largado, com brinquedos quebrados, com sistemas que estão ali danificados e às vezes consertados com gambiarras. A gente percebe também que o caixa do condomínio está com déficit ali, né? Enfim. Então, a gente percebe que ali, aquele condomínio não está tendo uma gestão assertiva, não está tendo uma gestão eficaz. Aí vem a pergunta para você. Você, como uma síndica profissional, quais são as estratégias que você utiliza para fazer de um condomínio uma gestão assim bem assertiva, bem eficaz? Perfeito, Renata. Eu acho que a organização desde a previsão orçamentária. Então, claro, se você for um síndico que você assumiu, já pegou um condomínio que estava ali no meio do ano, você já está com a previsão orçamentária aprovada, já peguei situações assim. E quando a gente vai analisar, a previsão ela é deficitária. Então, o condomínio está operando no negativo, de forma deficitária. E fica muito difícil para o síndico. Como é que você executa serviços, manutenções, se você não tem um recurso? Né? Às vezes acontece muito isso. E tem outros empreendimentos que estão até com a saúde financeira boa, ok, e aí realmente é uma negligência do síndico que não executa as manutenções, né, o plano e tudo mais. Quando, eu sempre falo, se você trabalha com a previsão orçamentária assertiva, que você prevê corretamente as rúbricas que o condomínio tem, então você tem as contas de consumo, você vai ter... Eu sempre digo, olha, pensa muito bem estrategicamente a rúbrica das manutenções. Eu sempre falo, manutenções, reparos e aquisições. Eu sempre trato ela como um valor global, porque geralmente o morador, quando você está ali discutindo a nova taxa condominial, ele quer que reduza. Ele nunca quer que aumente. Aí você tem que ter o seu poder de persuasão, né, de convencimento, trazer os argumentos válidos, e isso é muito importante, isso é totalmente o papel do gestor. Uma assembleia, quando ela é bem conduzida e você traz todos os argumentos, os fundamentos, você vai fornecer os subsídios que o próprio morador ali presente vai fazer um raciocínio e não tem como a conclusão ser outra que não faz sentido. Eu tenho que aprovar essa taxa reajustada porque ela vai reverter em benefício para o condomínio e ali você vai conseguir fazer tudo que é necessário, né, no decorrer do ano. Então, você prevendo corretamente esse valor, você consegue desenvolver um trabalho de qualidade, mês a mês. Uma coisa que eu acho super importante, e é onde a gente vem se destacando no mercado, é o seguinte, sabe? Eu sempre estruturei muito bem como seria o modelo de gestão. E aí ele parte, acho que o primeiro ponto, organização. Né? Quando você organiza as finanças, você organiza uma agenda de obrigações para o empreendimento. É assim que a gente trabalha. Então, eu tenho uma agenda de obrigações para cada condomínio. Nela, eu tenho uma específica de manutenções. Então, lá nós mapeamos tudo que tem no empreendimento. Então, se eu tenho, naturalmente, tem um SPDA, caixas, né, caixas d'água, cisternas. Reservatórios, né? Exato. Eu tenho as bomba de recal, que dependendo do empreendimento, eu tenho de aquecimento solar, eu tenho, enfim, tem os boilers. Tenho todo o sistema. Vários graus de complexidade. Vou ter SPDA, tem o seguro condominial, que é obrigatório. Incêndio, anual. Né? Exato. Gerador. Tenho todo o meu sistema. Eu sempre falo que é o meu... A gente tem até na planilhazinha uma parte destacada, que é grupo AVCB, a gente chama assim. Que aí vai englobar extintor, corta-porta-fogo, mangueira, enfim, tudo. O curso de brigada, né? Então, você tem que entender como funciona o condomínio, pelo menos uma noção geral, e depois você vai personalizar a agenda conforme aquele teu empreendimento.
Então, você mapeou tudo, você consegue ter uma visão de quanto você vai precisar, né? Porque cotar no mercado para você ter uma noção de preço é muito fácil. Então, você mapeia tudo isso, estruture um orçamento. E não abra mão dessa rúbrica de manutenções. Para mim, é isso que vai diferenciar um empreendimento bem cuidado do abandonado. E uma coisa muito importante, né? A gente tem que lembrar que o empreendimento sucateado, ele repercute diretamente numa desvalorização imobiliária. Isso que eu ia comentar, né? A importância que a manutenção, né? Que todo esse cuidado que o condomínio, né, precisa. É justamente isso. O que os condôminos, que as pessoas que moram, os proprietários, têm que estar conscientes é de que isso causa a valorização do seu empreendimento, do seu imóvel. Exatamente. E se você vai deixando ele ficar sucateado, a desvalorização, claro, é inevitável. Exatamente. E você tem dados que comprovam que você chega a ter 30% de valorização imobiliária quando você tem uma agenda de manutenções bem cuidadas. Eu tenho empreendimentos que nós implantamos a energia solar. Então, por exemplo, eu trouxe uma valorização para o empreendimento, porque naturalmente é um empreendimento com energia solar. Através dela, nós conseguimos reduzir a conta de energia, porque a gente paga o financiamento que os moradores preferiram e foi totalmente possível. Implantamos um sistema ecologicamente correto, 100% financiado, que não gerou R$1 de taxa extra, e ele me gera todo mês uma economia comparada à própria conta da Equatorial de quase R$3.000 a menos. E, pelo projeto de energia solar, nós conseguimos implantar ar-condicionado em outras 3 áreas. E uma, para mim, a mais importante, na portaria. Olha, que coisa boa. Então, muito bem pensado, eu tenho, assim, uma gestão realmente humanizada. Eu me preocupo muito com a equipe. E, assim, para mim, um dos pleitos, quando eu levei para a Assembleia, a gente mostrou todo o projeto, toda a estruturação de economia, payback, isso já era maravilhoso. Aí eu falei, pessoal, vamos conseguir implantar o ar-condicionado na academia, que todo mundo queria. Nossa, maravilhoso. Eu digo, pronto, só por isso já tá aprovado. Aí eu disse, olha, mas para mim o mais importante vai vir em primeiro lugar o ar-condicionado da portaria. E assim, eu fui surpreendida do movimento dos moradores. Falaram, perfeito, para mim concordo totalmente. Então, assim, a gente conseguiu implantamos esse projeto, deu super certo. E veja, isso agregou preço. Houve uma valorização imobiliária do empreendimento, né? E também tem outro detalhe, ele traz qualidade, né, ao profissional que está ali dentro daquela guarita trabalhando, e o funcionário vai retornar aquilo ali. Não tenha dúvidas. Com um trabalho de qualidade, né? Exato. Porque o nosso estado, realmente, a gente está vivendo um calorão, né? Começa a chover, mas a gente continua tendo calor. E as guaritas, até então, elas não são vistas como prioridade. Né? Os projetistas, os arquitetos, os empreendedores, eles não têm esse olhar de se preocupar com o lado humano, né? Do prestador de serviço que vai estar ali durante quantas horas num dia. Exato, é uma questão, né? De qualidade. 8 horas, né? 4 mais 4, eu não sei como é o sistema de condomínio. Geralmente 12 por 36, passa 12 horas 12 na guarita, horas, né? Eu fiz recentemente uma reforma de uma guarita e o ponto primordial foi esse. Né? Eu já vinha com essa proposta e a síndica lá do condomínio solicitou justamente isso. E você acredita que teve condômino que disse não, um ventilador resolve? Não é. Acontece, né? Acontece. Porque a gente lida com pessoas, com condomínios. Exato. Cada pessoa, uma cabeça, um mundo, né? E às vezes não vale nem a energia de você tentar convencer uma pessoa do contrário. E aí é onde entra, eu acho que o papel primordial, mais uma vez, o síndico, você ser um verdadeiro líder e você ter essa visão macro, porque cabe a gente ter essa visão humanizada também, a gente enxergar a nossa mão de obra. Gente, a mão de obra é o epicentro de tudo, não tem como. Eu falo, até quando eu digo, o meu slogan é uma gestão de excelência, mas não é Jéssica, não é JM que faz, é toda uma equipe. Cada equipe do meu condomínio conta e muito. A minha portaria, eu entendo, acho que tecnologia está aí para a gente aproveitar. Tenho empreendimentos que são altamente tecnológicos, leitores faciais, laço magnético, tag de veículo. Mas eu particularmente acho que, por exemplo, uma portaria presencial, ele tem o seu diferencial. Naturalmente, temos profissionais bem preparados que dão apoio. Infelizmente, às vezes não temos, né, uma portaria tão bem dedicada. Mas, no geral, quando você consegue mobilizar toda uma equipe e ela performa no trabalho de qualidade, é imensamente diferente a entrega. E você poder, como líder, trazer uma melhor condição. Sim. Eu ia falar sobre isso. Você quer ver se é um bom líder? É o que reflete a sua equipe. Exato. E assim, a gente anda muito em condomínios, né? A gente vê condomínios que têm gestão por síndicos,
profissionais e por síndicos moradores, tá? Aham. Mas também tem muitos gestores profissionais que não são qualificados, né, Jéssica? Então, eu lido num condomínio hoje que primeiro começou um síndico morador. Saiu, colocaram um síndico profissional. Esse síndico profissional não passou lá nem 2 anos, tiraram, porque verificaram que que esse síndico não foi feliz na sua gestão e, resumindo, voltou para o síndico morador, ele totalmente insatisfeito. Mas é porque, assim, coloca profissionais que não estão habilitados, né? Que às vezes estão de olho só, sei lá, Esses no dinheiro, aventureiros, os né? aventureiros. Infelizmente. Eu acho que são os profissionais que trabalham por dinheiro, trabalhar, né? né? Trabalham por dinheiro. E quem geralmente trabalha tem por muitos- amor, por paixão, por profissionalismo, o dinheiro, né, é a consequência Exato, natural exatamente. do trabalho, né? De qualquer ser humano que trabalhe nesse sentido. É verdade. Ô, Jéssica, o manual, né? A gente elabora manuais, né, de proprietário, manual do síndico, que é aquele manual de uso e operação. A gente vê o quanto aquilo é importante. A gente trabalha com construtoras que estão entregando empreendimentos e a gente tem cuidado de especificar todos os sistemas, todos os subsistemas que são utilizados naquele empreendimento, porque a gente vê a importância de se fazer a manutenção preventiva. A gente costuma muito associar um prédio assim com um carro. Vamos lá. Quando a gente compra um carro, não é comum que a gente faça a manutenção do nosso carro, para a gente não perder a garantia desse carro, Isso né? mesmo. Tem que fazer a cada ano ou a cada 10 mil quilômetros. Isso já é óbvio na cabeça da gente. Por que para as construções? Por que para os imóveis não é assim? Porque seria diferente, Por que né? ser diferente, né? E a gente sabe que é necessário fazer as manutenções, até como construtora, a gente entrega esse manual no sentido de conscientizar todos os moradores, todos os síndicos, de fazer as manutenções preventivas, até para não perder a garantia da construtora. Porque é comum, quando a gente entrega um empreendimento novo, acham que tudo é de responsabilidade da construtora, que tem 5 anos de garantia de tudo, mas não é bem assim. Então, existem sistemas que, a partir do primeiro ano, você já começa a perder a garantia se não fazer o plano, se não fazer a manutenção correta. Isso mesmo. Eu queria entender de Jéssica, como síndica, qual a importância que você vê desse manual de proprietário e de síndico quando as construtoras entregam para você, quando você vai gerir um condomínio? Primordial, né? E a gente tem uma dificuldade grande desse manual, ele ser claro, ele ser de fácil entendimento e que as informações ali, eles constem, sabe, de uma forma mais didática, porque o que eu venho observando muito geralmente, como você bem frisou, Renata, não é tudo que tem uma garantia de 5 anos, não é. Isso é importante todo mundo ficar muito bem atento a isso, pessoal. Você tem ali rejunte, que vai 1 ano. Isso. Aí depois você tem esquadrias também, você tem o silicone. Você tem que manter, né? Por Exato. exemplo, numa esquadria, você tem lá as guilhotinas, você tem aquele fecho, os marcos, que Exato. precisam ser lubrificados, que precisam ser limpos. Exato. Às vezes até limpeza, que não se faz, né, Jéssica? Prejudica Até o a próprio empresa. vidro, né? Falando de esquadria, todos esses elementos que faz parte da esquadria como um todo, e o vidro. Exatamente. Né? As pessoas acham que, por exemplo, elementos como vidro, por exemplo, não precisa de manutenção. E precisa. E limpar, manter o vidro limpo, faz parte desse processo. Exatamente. Né? E com De os produtos adequados. Isso é muito exatamente. importante. Que isso deve conter, né? Deve constar no manual de uso e operação do Exatamente. proprietário e o do síndico E o do também. síndico, exato. A gente tem todo o empreendimento, né? Isso é até interessante o pessoal entender. Geralmente, o manual do proprietário, ele vai abarcar ali os elementos do apartamento, né? Isso. Mais direcionado. E o do síndico é o do empreendimento. Da área como um comum. todo, da área comum. Então, a gente vai desde os equipamentos, manutenção de gerador de bombas, a fachada. Desde a coberta até o subsolo. Exatamente. O que conter na O que área contém. comum. E são vários prazos distintos, né? Isso. O tempo distinto e o tipo de manutenção também são Isso. diferentes. Isso. E é muito importante que o síndico esteja muito bem atento a isso, porque eu vivo isso na prática e a gente que está trabalhando muito com implantação, nas assembleias de implantação, eu friso muito isso, assim. Primeiro que implantação, depois a gente vai falar um pouquinho, é uma etapa desafiadora, é um momento
totalmente distinto do condomínio. É como eu falo, né? Você está levantando as velas para o empreendimento começar. A gente brinca que até fala, e o empreendimento que já está rodando, já está a velocidade de cruzeiro. É diferente, a dinâmica é totalmente diferente. Mas numa implantação, eu acho que o alerta sobe mais, sabe? Porque eu sempre friso isso nas assembleias. Por exemplo, eu sempre oriento, pessoal, é importantíssimo que se mantenha no primeiro ano os prestadores de serviço responsáveis pela implantação desses sistemas. Porque você estende ali a garantia no sentido de que você sabe que não foi uma outra empresa que colocou a mão. Então, você consegue ter uma tratativa melhor sem colocar em risco a garantia, né? Porque você, pelo menos ali no primeiro ano, se você precisar fazer, a depender do material, do equipamento, é mais uma manutenção de limpeza do que necessariamente de uma troca de peça. Exatamente, né? Mas, por exemplo, depois ali de 6 meses, 7 meses, uma bomba pode estar operando normal, mas ela pode começar a apresentar ruído, tal, aí já é diferente o tipo de manutenção dela. Mas se você está, por exemplo, num elevador, o elevador, dificilmente, ele vai dar um problema que seja de mau uso, por exemplo, de falta de manutenção, na verdade, em menos de um ano, né? Mas é importante você manter, pelo menos nesse primeiro ano, a empresa responsável pela instalação, porque você tem esse melhor contato e dali para frente você pode depois, e você também vai ter mais tempo para pegar outras propostas no mercado, avaliar o trabalho de outros profissionais e fazer as trocas que forem mais convenientes para o condomínio. Então, por exemplo, para mim, essa dica é muito importante. Se você está iniciando um condomínio, se atente ao manual do síndico e preserve, se for possível, os profissionais os prestadores de serviço. Exato. Tem a parte de automação também do condomínio, Exatamente. que é importante também ter essa preservação. Exato. Muito boa essa sua colocação, Jéssica. A gente trabalha muito com essa parte de implantação e a gente recomenda. E é comum, às vezes, o condomínio ser contra aquilo que a gente está recomendando, né? Como se... Como se fosse por outros interesses. Por outros interesses. Eu sempre falo isso, assim, até porque eu entro também como uma profissional me apresentando e eu falo. Até quando o pessoal tem, se for uma indicação da construtora, o morador já fica, será que é confiável? Talvez vai querer defender os interesses da construtora e, gente, não tem nada a ver. Eu sempre falo, acho que se você é um profissional bem preparado, eu particularmente preservo muito pela ética. Então, eu sempre falo, eu não defendo interesses nem da construtora e nem de morador. Eu defendo interesses do bem comum. Então, eu vou defender os interesses do condomínio. Então, acho que daí o morador já sabe, diferente. Porque tem muitos moradores também que ficam ali defendendo por interesses próprios, né? E do mesmo modo que às vezes ficam encarando que uma recomendação da construtora seja algo tendencioso. E não é. E outro ponto também envolvendo assim, a parte construtora, que é o pessoal às vezes não entender que, gente... Se você vai colocar um empreendimento para operar, equipamentos para operar, é ali que você vai identificar falhas. Isso é muito natural e é esperado, né? Agora, a dinâmica de como a assistência técnica vai tratar, você vai tentar resolver, vai se ver de onde partiu o problema, a quem cabe a responsabilidade de corrigir. Aí é passos para frente e você vai desenvolvendo os trabalhos, né? Mas eu acho que essa recomendação, o pessoal tem que estar atento. É muito importante. Ô, Jéssica, eu acho que é importante, né, também dar uma ressaltada, eu queria ouvir também de você, a importância de entrega e recebimento de obra, né? Tanto do prédio, né, da edificação como um todo, né, das áreas comuns, como das próprias unidades. A Jéssica, como síndica profissional, ela tem esse cuidado, ela recebe esse empreendimento acompanhado de algum profissional habilitado? Perfeito, assim, eu acho que, mais uma vez, isso tem se tornado um diferencial da JM. Eu percebi que, por exemplo, aqui em Maceió, as pessoas não tinham essa preocupação. Eu via muitos síndicos, principalmente moradores, sem conhecimento técnico nenhum, e eles iam receber as áreas comuns, geralmente se forma aquela comissão ali de moradores, que às vezes no corpo coletivo você tem engenheiros, tem arquitetos, que são pessoas com conhecimento que agregaria muito nesse momento, mas as pessoas não se pronunciavam, não se colocavam à disposição, então ia um ou outro ali. E numa entrega de áreas comuns, as pessoas estavam mais focadas em ver um acabamento de pintura, um acabamento de móvel, que isso é importante, mas isso não é o crucial. Então, e às vezes negligenciando outros pontos que trariam, né, uma repercussão muito maior para o empreendimento. Como, por exemplo, você está observando pontos de filtração, nível de piso, de descida para ralo, você naturalmente testar as torneiras, enfim. Então, você precisa ter esse conhecimento. E algo que a gente trouxe foi que nas nossas entregas, nos recebimentos de áreas comuns e nos testes de comissionamento de equipamento, eu sempre estou acompanhada de um engenheiro.
Inclusive, isso se tornou um diferencial quando a gente oferta os serviços, né? Porque na implantação eu apresento a minha equipe e falo, para mim, isso é uma soma de conhecimento. E aí a gente volta a falar, você síndico é obrigado a saber de tudo? Não. Mas você tem que ter a responsabilidade de procurar profissionais para que te subsidie com as informações necessárias, com conhecimento adequado. Então, assim, procure estar com o engenheiro. Para mim, eu acho que isso é crucial, sabe? Eu acho que não tome essa responsabilidade para você, inclusive. Porque a gente sabe que quem recebe as áreas comuns, de fato, geralmente ali é o síndico, o subsíndico, porque já houve uma assembleia de eleição, e uma comissão de moradores, que 4, 5 ali se prontificam a acompanhar. Mas, assim, tenham essa atenção, né? De ter um profissional da área acompanhando para ver, porque é importante. Eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Esse é um tema que já está sendo abordado, né? A gente vê que é pouco, mas aos poucos as pessoas estão se conscientizando disso. Eu faço muito entregas de apartamentos, então eu vejo que, às vezes, alguns moradores não levam uma pessoa capacitada, mas, assim, eu como engenheira, mesmo se eu estiver do lado de cá, né, como construtora, eu faço todos os testes. Você ajusta, né? Exato. Exato. A gente trabalha com transparência, Exatamente. né? Então, de forma imparcial. E o que for da construtora é de responsabilidade da construtora. Mas também, quando não é, a gente conscientiza. Através de mostrar as normas, através de mostrar o próprio manual que está ali, a gente conscientiza. Exatamente. De maneira, né, para tentar ser mais assertiva, para o cliente ser seguro daquilo que a gente está falando. E o que eu falo, sabe, Renata, é assim, quando eu até falo, quando eu levo um profissional de engenharia para me acompanhar, eu digo, pessoal, eu acho que é salutar para ambas as partes. Principalmente para a construtora, porque, veja, eu não vou perder tempo, às vezes, fazendo apontamentos tão bobos, simples, por exemplo, que já seria esperado, porque geralmente você entrega um empreendimento, você está ali na finalização, às vezes tem uns halls que ainda vai passar por uma vistoria geral, porque tem uns acabamentozinhos. Por exemplo, para a construtora que ela se organiza, ela não vai mandar a pessoa ir só lá no 8º andar. Ela vai dizer, olha, desce o 12º até embaixo, vai fazendo uma revisão, onde você vê os pontos, você vai fazendo. Aí um morador que não entende, fica, e aqui? E ali, apontando um monte de coisa, às vezes demora tanto o recebimento e não é assertivo. E quando eu levo um profissional, eu até falo para as construtoras, não tenham medo. Eu não estou aqui para dizer, eita, ela quer caçar cabelo em ovo. Não. Pessoal, eu elevo o nível dessa vistoria para que um técnico que tem um conhecimento técnico, um engenheiro, converse com o outro. Porque quase sempre na vistoria de recebimento vai estar um engenheiro, vai estar um representante da assistência técnica que também é da área. E a gente tem trazido essa ideia, essa cultura. E está sendo bem aceita, porque eu sempre converso com o pessoal da construtora. Pessoal, a partir de hoje, somos uma equipe. Né? Então, eu tenho plena certeza que o construtor, ele quer agradar o cliente. No sentido de que ele fez aquela obra, ele quer entregar o melhor serviço. Como você falou, Renata, você é justa. Então, se você vê que é algo que compete a construtora fazer, você não vai negligenciar e querer reverter e jogar a responsabilidade para o proprietário ou se eximir dessa responsabilidade. Não. Então, quando você está ali conversando corpo técnico com corpo técnico, você evita divergências, você evita esses atritos desnecessários, né? Porque até hoje, assim, a gente consegue desenvolver um bom trabalho. O pós-obra com assistência técnica, um trabalho muito organizado. A gente sempre faz o recebimento das áreas comuns, evidenciando no relatório. Até a gente fez uma agora de uma outra construtora, e quando eles não tinham tido ainda contato com esse formato de trabalho, a gente faz o registro durante toda a inspeção, depois com os 3 dias a gente enviou. Pessoal, segue planilha com todas as pendências detectadas e os relatórios, com as setas. Eu disse, Jéssica, que maravilha, porque agora eu vou encaminhar para a equipe e já vai certeiro, já vai ali. Aí eu digo, olha, tranquilo, pessoal, estrutura o plano de trabalho e passa para a gente só vai acompanhando, vamos, né, batendo ponto. Então, assim, é natural que também a gente, como gestor, preocupado com o nosso empreendimento, nosso trabalho, a gente fica ali, vai acompanhando de perto. Prazo, né? Prazo, isso é importante. A gente sabe, eu sei que a construtora tem, muitas vezes, inúmeros empreendimentos já entregues, entregando. A gente sabe que é uma assistência técnica que se divide, mas a gente vai ali lutar pelo interesse do nosso cliente, lógico, né? Então, a gente fica acompanhando. E a gente volta para comunicação, tá? Exato. Quando a gente combina, né? O combinado não sai caro, nem sai barato, né? Então, eu trabalho muito com a minha equipe isso. Comunicação. Às vezes lógico que a gente tem problemas. Eu vou logo no X da questão. Foi falta de comunicação.
não explicou, porque essa equipe, esse pessoal jovem, né, de 20 anos, não gosta de ligação, né? É tudo no Zap. E tem coisas que não é pelo Zap. E tem né, coisas assim? que são presenciais. É. Tem coisa que o WhatsApp não resolve, que o telefone não resolve, que tem que ser presencial. Então eu fico na equipe com isso, assim, porque é o óbvio que precisa ser dito. Então tem coisas que eu digo, eu não acredito que eu estou dizendo de novo, mas tem que dizer. Então quando você vai ver o X da questão, falta de comunicação. É isso mesmo. Eu acho que em todos os setores, porque você pode falar muito o seu na visão ali da construtora, com o teu cliente, né, dessa vistoria, mas eu como síndica, como morador, eu sempre falo, pessoal, todas as etapas de um trabalho, eles são bem-sucedidos quando você mantém uma comunicação clara. Eu estruturo muito, eu chego a ser metódica. O pessoal, ela é cheia de procedimentos na equipe. Eu digo, sou, porque são procedimentos e rotinas que fazem a diferença. Que faz a diferença. Se você estruturar uma entrega do empreendimento, um início de uma gestão do empreendimento que já está rodando, bem delimitado, bem desenhado, sabe? Então, assim, internamente a gente usa muito de avisos. A gente até naquela vez elaborou, lembra? Foi um quadrozinho. Às vezes eu até falo pílulas de conhecimento. Primeiro, eu sempre falo, agora vai algumas diquinhas para você, síndico. Não adianta querer fazer um relatório cheio de páginas com um monte de informação. O morador não vai ler. Não ler. O que você faz? Use estratégias, por exemplo, eu gosto muito de pequenas artes, porque geralmente a arte ali bem feitinha, ela chama já uma atenção. Primeiro, ela também mostra uma organização, eu acho legal, eu gosto muito, prezo. Eu acho que você vai mostrando o seu bom trabalho nos mínimos detalhes. Então, mas faz uma artezinha com avisos muito diretos, com informações que o morador vai te perguntar. Então, eu sempre digo isso também, acho que o gestor pense pelo outro, pensa pelo teu cliente, pensa pelo teu morador. Qual dúvida ele poderia ter? Então, você se antecipa. E aí, você vai estabelecendo ali, estruturando dicas, orientações de quais assuntos sejam. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Você está entregando um empreendimento, o morador, quando ele pega as chaves, o que ele vai fazer? Como é a ligação de energia, como é a ligação de gás? Como é que ficou decidido o envidraçamento da sacada? Então, faz uma artezinha ali com pequenos resumos, vai reformar. Antes, entra em contato com a síndica, apresenta o projeto, a RT, lista de prestadores na portaria, horário de obra. Então, informações papum, assim, diretas, mas bem estruturadas, até porque você vai ter um fluxo de mensagens das pessoas perguntando, falando. E você já está com aquilo, isso facilita processos, né? Isso é muito importante. E mantém uma comunicação clara. Comunicação direta. A pessoa que está informada, dificilmente você vai ter um atrito, vai ter um problema. É verdade. Né? Agora, quando a informação, não entendi muito bem. E aí volta o que vocês estavam falando. Concordo. Depende do tipo de questão que você está tratando. O WhatsApp, muitas vezes, tem gente que não gosta de áudio. Tem gente que hoje todo mundo acelera o áudio. Quando acelera, seu tom de voz não é o mesmo. Né? Uma mensagem escrita, muitas vezes, pode parecer muito ríspida, seca. Descaso. Não tem várias interpretações. Exato. Então, tem coisas que liga, fala, outras. Eu acho muito importante. Eu, como síndica, eu tenho que ter uma agenda de presença no condomínio. Isso é natural, isso é importante. Então, se eu tenho um morador que ele tem uma demanda para tratar, e muitas vezes eu já sei como é o perfil dele, eu sempre aviso, olha, eu vou estar no condomínio, tal dia, tal horário, a gente pode conversar pessoalmente. Então, é um outro trato. E você consegue conduzir, resolver problemas, né? Evitar outros. Então, eu acho que é muito legal. E você precisa ter essa sensibilidade para entender. É um diferencial do síndico, né? É essa habilidade. É isso mesmo. Ô, Jéssica, a gente falou sobre o lado financeiro, né, do condomínio, e aí eu, como arquiteta, eu escuto muito alguns síndicos falando em manutenção, e não vejo muito, Jéssica, o síndico, o condomínio, preocupado, por exemplo, com a renovação dos espaços, né? Você tem a construtora entrega hoje, tá aí a recepção, tá aí o salão de festas, o espaço gourmet, tudo muito bacana, com ambientação bem atualizada. E aí os anos vão passando e eu não vejo nos condomínios por onde eu ando essa preocupação de se ter uma reserva financeira, de estar ligado de que daqui a tanto tempo é necessário fazer uma intervenção, não só a manutenção, mas às vezes a atualização, a troca de um tapete ou de uma cortina, para manter aquele ambiente bem
atualizado, né? E isso valoriza, porque muita gente pensa que a arquitetura, que o detalhe da arquitetura é luxo ou é bobagem, né? É caro, e não é isso, né? A arquitetura, assim como a boa manutenção do prédio, a arquitetura, uma boa arquitetura, ela traz a valorização do prédio. Certeza. Você vai comprar um apartamento, você entra, tá aquela recepção feinha, cafona, feita 10 anos atrás, né? O teu olhar já é outro. Como é que Jéssica, síndica, profissional, vê isso? Se na tua gestão já tem essa previsão, essa visão aí de atualização dos espaços comuns? É muito interessante, né? A gente geralmente não pensa sobre isso mesmo. Acho que foi muito pertinente a sua colocação, Ita, porque assim, às vezes a gente como gestor, realmente é muito difícil a gente dizer que, eu prevejo no meu orçamento essa possibilidade. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que você tem que pensar dentro daquele ano, se você está no empreendimento, que, por exemplo, eu tenho um condomínio que eu sou síndica 3, estou indo para o 4º ano. Então, eu já pego um condomínio que está caminhando, acho que mais para esse sentido, de repente já tinha ali uma recepção que já tem uns 7 anos, eu estou mais 3 à frente, então o prédio já está indo para 10 anos. Então, é natural começar alguns comentários. Nossa, nossa recepção é tão sem graça, nossa recepção está tão antiga, né? E aí você, como gestor, vai captando, porque você tem que entender as dores dos seus moradores. E eu acho também isso um ponto tão importante, como você salientou. A arquitetura, ela também está intimamente ligada à valorização imobiliária. E as pessoas, às vezes, têm um receio, têm uma resistência por julgar que você, vamos fazer um up aqui nessa recepção, vamos mudar essa textura, vamos mudar esse sofá. Não, isso é supérfluo. Isso, exatamente. Né? Aí, eu já tive um condomínio que logo no meu primeiro ano, eu era tão insatisfeita com a recepção, porque eu achava o empreendimento era tão bonito, um empreendimento com tantas áreas legais. Esse empreendimento tinha tudo, academia, sala de estudo, sala de jogos, sabe? Uma mini quadra. Mas a recepção, porque assim, foi uma construtora que não entregou decorado, entregou apenas equipada, e os moradores foram deixando. Era um síndico homem, né? Então, assim, já não tem muito esse toque. E quando eu assumi, eu falei, nossa, esse prédio é tão lindo, mas falta uma recepção bonita, né? Você entrar e tá ali uma decoração legal, com bom gosto. E aí, quando eu comecei a sondar, assim, com os moradores em reuniões de assembleia, aí começou o pessoal, eu também acho. Nossa, isso sempre foi uma coisa dentro de mim, Jéssica. Só que assim, a gente tinha outras prioridades, quando a gente comentava, o pessoal dizia, não, depois. E nunca era colocado em pauta. E quando a gente colocou, que a gente foi pensar, pelo menos o mínimo, né? Eu sabia, e isso é interessante, porque você tem que ser inteligente, né? Não adianta você querer chegar, se eu fosse chegar, nossa, com um projeto maravilhoso, com valor mais elevado. Eu sabia que eu não teria ali, não era um pleito de uma boa maioria. Eu sabia que eu tinha uma parte de moradores que já eram satisfeitos, um outro que fazia assim, dependendo do valor, quem sabe. Então, eu peguei um projeto que ficasse um meio termo, que já daria um up, e que eu sabia que possivelmente aprovaria em assembleia. E foi aprovado. Tá vendo? Então, a gente fez, os moradores, nossa, que lindo. E depois, até quem tinha uma resistência, não, ficou muito bonito, ficou legal. Aí começa. E vai vendo. Mas aí, até, Rita, só como você falou, o que eu acho interessante? Eu acho que o gestor, ele deve ficar atento a isso. Isso vai depender do perfil do seu empreendimento, né? E você justamente considera isso na previsão orçamentária, né? Eu acho que é interessante. E também na estruturação da agenda do ano daquele empreendimento, porque você vai ter assembleias que você vai ter que levar pautas, e aí pode ser. Sabe o que acontece muito? Numa academia. A academia, ela passa muito por esse processo de modernização, porque você quer pegar uma esteira melhor. Você tá com uma bicicleta, que é aquela bicicleta mais antiga, você quer colocar aquela spinning, né? Então, geralmente vai... E isso também é modernização, né? Compõe o ambiente. Às vezes você pega uma academia que tá mais caidinha, aí você, faz um projeto legal, muda uma luminária, bota uma luminária mais moderna, troca aquele papel de parede por outro. Não é? E a arquitetura, ela está ligada, né? Diretamente ligada ao bem-estar das pessoas, né? Então, se você tem a sua casa, muda o ambiente, muda uma peça, compra um tapete novo, bota um quadro, dá uma reformada. É um outro ar. Não tem como, né? Eu moro na minha casa há 26 anos. E, às vezes, nem eu acredito que eu moro há tanto tempo. Mas não é a mesma casa. Tá sempre que eu posso, eu estou mudando, estou criando um espaço novo. E isso faz com que a família esteja melhor,
É uma delícia, né? Ô, Você Jéssica, tá num ambiente renovado, renova as É energias como você e tudo. está aqui nesse estúdio. Você está aqui no estúdio da Destravos Produções, Aham. nesse estúdio maravilhoso. Maravilhoso. Quando você entrou, qual foi a sensação que Foi, você teve? ai, que lindo! Que ambiente gostoso, mas é isso, né? É isso. Eu sou uma apaixonada por arquitetura. Mais uma vez, tem nada a ver com a minha área, mas assim, eu eu também sou, amo, Jéssica. eu amo assim a parte da decoração, né? Como muda o ambiente, como... E como fala de você. É. Né? E como fala de você. O espaço, ele traduz, ele expõe. Quem entrega é traços você. da sua personalidade, Isso, eu também não tem acho. dúvida, É não tem verdade. dúvida. Inclusive, as pessoas falam isso mesmo, porque quando chega e você gosta tanto e você consegue realmente, assim, transmitir nos adornos, na decoração, no espaço, as tuas características, as pessoas de fora, nossa, é sua cara. Não, isso aqui foi você que fez, né? Foi você que deu sua pitada e tal. Porque é muito importante. E isso, até voltando assim pro dia a dia do condomínio, o quanto é importante. Porque, assim, você está num ambiente, seja bonito esteticamente, mas também até outras questões, limpo. Um ambiente que você sabe que o teu empreendimento está sendo bem cuidado, que você não tem aqueles perrengues, sabe? Tá faltando água, porque entrou ar na bomba, porque o morador, ele começa a mapear esses problemas. Ele fala, nossa, que constância. Por que tantos problemas? Até culpa o próprio síndico Exatamente. por essas falhas. Ô, Jéssica, qual foi, assim, o maior desafio que você enfrentou quanto a uma implantação de um condomínio? Ai, vários. Olha, eu sempre falo, implantação é uma etapa desafiadora. Eu não maqueio, eu não faço um mundo de cor-de-rosas, porque não é, né? Mas se você tiver muito bem estruturado os trabalhos, experiência você vai pegando, porque todo dia você aprende uma coisa diferente, uma coisa nova. A depender do perfil do empreendimento, a implantação ela muda totalmente, né? Se eu for implantar um empreendimento residencial, é de uma forma. Se eu vou implantar um misto, faixa atrativa, é outro. Então, assim, mas eu acho que tudo parte da organização. Delimitar muito bem os planos de atuação e você vai indo. Mas nos desafios, eu já tive assim, falando mais comum, que é o empreendimento residencial. Eu acho que um dos maiores desafios você recebeu, as pessoas já querem mudar. No outro dia, tá? Que na Assembleia de Implantação, eu tenho uma Assembleia de Implantação que quando finaliza, que para quem não sabe, né, pessoal, a primeira Assembleia que institui o condomínio, então até aquela mais a formal. Geralmente pode ser associada ali com um evento da construtora, ou geralmente a construtora faz um evento da entrega, no outro dia é a primeira Assembleia. Essa assembleia, para você estabelecer, fica instituído o condomínio e obedecer algumas formalidades, né? E eleger síndico, subsíndico, enfim, o corpo de conselho, aprovar a previsão orçamentária. Nessa primeira, que você acaba de ser eleita, aí eu já vi moradora que eu já posso reservar o salão de festas? Assim, eu falei, calma, a gente vai primeiro estabelecer pelo menos regras transitórias, enquanto a gente vai votar o regimento interno, né? Porque nem tem. Você só tem a convenção, nem o CNPJ você tem. Aí eu falei, não, espera um pouco, mas vamos ver como anda. Não, porque eu já tenho uma festa, eu já quero me mudar, então... Então, calma. Então, assim mesmo. E outros que é muito, eu já quero me mudar, já posso? Olha, eu quero reformar, já posso começar? E aí um grande desafio que você tem, estruturar isso, porque você tem questões legais, você tem que estar atento, né? Por exemplo, se você ainda não fez o CNPJ, você naturalmente não pode fazer o seguro predial. E é uma coisa muito séria. Você permitir que moradores já entrem e comecem a reformar, de repente um prestador desse quebra um vidro, quebra uma vidraça inteira. É natural, beleza, você vai pegar nas câmeras, vai falar com o proprietário, mas e se o proprietário tiver uma resistência em pagar, né? Então, você nem caixa tem, já começou o condomínio com prejuízo dessa magnitude. Mas eu sempre falo, gente, quando eu falo da sindicatura, eu sou muito realista. Então, assim, isso acontece. E, na prática, é assim. O mundo maravilhoso, o mundo ideal era moradores, esperem, vamos abrir o CNPJ, vamos fazer o seguro predial, depois você reforma, depois você se muda. Mas não é assim. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos equilibrar esses interesses. Então, eu coloco algumas regras restringindo, né? Por exemplo, vai reformar? Vai. Primeiro, você tem que me apresentar o projeto, a RT, lista de prestadores. Todo um plano de reforma, né, Jéssica? Exatamente. Você sabe que todo condomínio precisa ter um plano de reformas. Perfeito. Que nele contém tudo o que precisa ser entregue por aquele morador de acordo com a reforma que ele está feito. Exato. Porque nem todos os serviços precisam ter uma RT. Tem Nem isso. todos os serviços precisam de projeto, mas tem serviços que precisam sim. Tanto de projeto, esse projeto tem que ter a RT, tem que ser executado por um profissional qualificado, né, para aquela função.
E aquele profissional também tem que emitir uma ART. Isso mesmo. Tá? Então, assim, é muito importante isso, né? Para quem está aqui nos assistindo, todos os síndicos, ter no seu condomínio tanto a gestão de reforma, que é importante para a sua segurança. Você sabe que você, como síndico, responde civil e criminalmente por qualquer ocorrência que aconteça no condomínio. Então, tenha em mão na sua gestão de condomínios o plano de reformas e o plano de manutenção, que é tão importante quanto a reforma. Perfeito, Renata, é isso mesmo. E assim, e aí a gente volta a falar, né? Como eu digo, se você vai reformar, consulte o manual do proprietário. Isso. Porque lá você vai ter as orientações, você vai ter as plantas, você vai saber o que é apenas alvenaria e o que é estrutural. É muito importante, né? E como você falou, Renata, o síndico responde civil e criminalmente. Então, não brinque com isso. Não coloque o seu CPF, o seu CNPJ em risco, né? Não vale a pena. Então, nós temos procedimentos que devem ser seguidos e cabe a você controlar essa situação. Eu sempre falo, não é o morador que manda no condomínio. Então, o condomínio, ele tem regras, tem procedimentos. Tem regimento, tem convenção, exato. Né? E é o que eu falo, não é o condomínio que se adequa ao morador. Não é a Jéssica, né, que está dizendo. Exato, também tem isso. Eu até falo, não sou eu que determino, pessoal. Eu estou aqui apenas para fazer cumprir o regimento interno. Com bom senso, com equilíbrio. Quando for possível flexibilizar, nós vamos. Mas nem tudo é possível. Né? E nós precisamos ter respeito ao regimento interno. É como eu falo, não é o condomínio que se adequa ao morador. Né? É o morador que se adequa ao condomínio. Isso é muito importante, porque as pessoas invertem as situações e quando, infelizmente, o síndico não tem uma postura firme, não sabe se posicionar, né? E defender mesmo a postura correta, infelizmente, ele acaba sendo levado, atropelado, literalmente. E é onde começa o condomínio a desandar, né? E pode ter uma repercussão muito séria, principalmente nessa parte da edificação, porque é segurança. E segurança eu não abro mão. Não, não pode. Minha gente, esse papo tá tão gostoso. Não é? Tá? Vai indo, vai indo. Mas a gente já vai ter que começar a ir para a reta final desse nosso papo. Então, vamos mesmo. alinhar aqui as nossas expectativas. Jéssica, eu queria que você respondesse como é que se faz. Eu quero que você me diga o seguinte, como é que a gente transforma o condomínio em uma gestão de excelência? Olha que pergunta maravilhosa. Como a gente também estava falando, sabe, você precisa fazer o básico bem feito. Eu tenho visto muito isso na vida ali dos condomínios. O básico não está sendo feito, mas você foca básico bem feito e aí você começa a buscar o extraordinário. E é sim possível. Uma gestão de excelência ela é muito pautada na transparência, no comprometimento, né? A dedicação ao condomínio faz muita diferença. E aí dali para frente você vai dando seus toques. Né, as suas habilidades pessoais, humanas, no sentido de você ter uma maior sensibilidade, aplicar uma gestão humanizada, que isso é tão importante. Pessoal, olhem para os seus funcionários, olhem para a portaria, olhem para a zeladoria, isso é importante, é toda uma equipe, né? Eu, às vezes, tenho muita dificuldade em conseguir fazer com que um time performe, porque a gente não está falando de grandes, pessoal de grandes empresas, né? Pessoas com alto gabarito de conhecimento, que isso já traz, internaliza essa cultura. Não, mas é sim possível. E eu busco muito isso, né? Eu acho que trazer a equipe para junto, depois você vai trazer a coletividade. Eu até falo, você não vai agradar a todos, mas você consegue fazer uma coalizão de uma maioria em prol do bem comum, né? Temos, sim, muitas pessoas no seio ali dos moradores, pessoas de bom senso, pessoas sensatas, e elas vão entender o que é o melhor para o condomínio, né? E você, realmente, como grande líder, conduzindo toda essa turma em prol do bem comum. Então, eu acho que é por aí, sabe? Faça o básico bem feito e busque o extraordinário. E é plenamente possível. Perfeito. Ô, Jéssica, quem é Jéssica? Para quem está nos escutando. Olha, Jéssica é uma mulher. A gente falar de formação técnica, eu acho que isso se torna até irrisório nesse momento, né? Eu acho que eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher muito determinada, que já tive um reposicionamento profissional, eu tive uma virada mesmo de chave. Hoje, assim, eu me encontrei na gestão. Eu acho que o meu amor pela organização, por métodos, me trouxe para cá. E uma paixão mesmo por gestão de pessoas, processos,
rotinas, procedimentos. Eu acho que isso é um grande diferencial em mim e eu sou muito focada. Eu sempre digo isso mesmo, eu sou muito determinada. Eu tive um período de estudo para concurso público e que isso me amadureceu e me trouxe, me formou mesmo a pessoa que sou hoje. Já tive outras experiências profissionais que eu acho que cada uma vai moldando, vai somando. A advocacia, no caso, o direito, ele me trouxe também, eu tenho essa bagagem jurídica, né, de poder de fala sobre vários temas, eu acho que isso também é um grande diferencial. Mas eu acho que eu sou muito humana. Eu acho que se a minha equipe, eu acho que pudesse falar, alguns já falam, eu acho que eu tento realmente fazer um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio de pratos, assim, interesse. A gente sabe que a gente tem que entregar uma gestão de qualidade, de excelência. E isso muitas vezes requer que a gente tenha posicionamentos mais firmes, principalmente frente a pessoas, prestadores, moradores, equipe, mas eu também estou muito atenta a essas necessidades, sabe? A gente tem que estar junto, tem que saber ouvir. Todos nós passamos por várias questões e isso inevitavelmente afeta o ambiente de trabalho, né? Então, acho que nem tudo é ferro e fogo, mas a gente também não pode perder a mão, o equilíbrio, né? Eu acho que isso é muito da minha personalidade. Eu busco ser essa líder sensível, mas sensata. Eu sempre falo isso. Eu acho que isso me define mais ou menos por aí. E eu vi também que você é mãe da Chanel. Sou, minha baby! E a gente sempre fala, né? Quem é Jéssica? Eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã e sou mãe da Chanel. Chanel é minha baby, minha chihuahua, amor da minha vida. Ainda não sou uma mãe de humano, por enquanto. Então, me realizo com a minha baby. Amor da minha vida. Chanelzinha. Ô, Jéssica, você aqui falando aí sobre quem é Jéssica, né? E uma palavra que me chamou a atenção e que é nela que também baseio a minha vida é equilíbrio. Né? Eu acho que você sintetizou todo o seu trabalho quando você falou em equilíbrio. Você é sensata, mas você é humana, né? Isso. Então, é muito bacana e assim... dizer a você que eu estou encantada aí com o seu posicionamento como profissional. Obrigada. Nós temos tido experiências de lidar com muitos e muitos síndicos e a gente vê em você, assim, esse lado humano, esse lado de uma gestora humana, humanizada. Né? E dá parabéns a você por essa sua postura profissional tão encantadora. Obrigada, linda. Esse equilíbrio também é fundamental. Eu digo também que eu trago para mim essa parte de equilíbrio, eu trago Deus como meu centro. Com certeza. Eu vejo Deus como minha base. Eu costumo dizer que eu sem Deus nesse mundo, eu não sou nada, né? Ai, Renata, eu não também. Existiria. Com certeza. Eu tenho ele como minha prioridade de vida. Exato. Quando... Eu acho que é o nosso propósito. Não interrompendo sua fala, mas você falou de Deus, aí eu também, assim, eu tenho uma relação muito íntima com Deus, a minha fé até me emociona. Porque eu concordo totalmente, acho que Deus... é tudo, Ele é o faz início o e o fim. impossível ao Exato. conceito. E eu, assim, eu sempre falo, quando hoje eu tô na fase que eu tô hoje, eu enxergo o plano da minha vida que Deus preparou, eu vejo o quanto Deus é maravilhoso, é gracioso. Ele me pegou assim pelo colo e falou, filha, não temas, eu estou preparando o melhor para você. E hoje eu estou vivendo, para mim, eu sinto que é muito o início de toda uma caminhada que eu tenho. E eu não me arrependo de uma vírgula de tudo que eu construí até agora da minha trajetória, porque eu acho que hoje eu estou exatamente no local que eu deveria estar. Deus me preparou para eu chegar aqui e eu estar vivendo essa fase na gestão de condomínio, sabe? E é muito gostoso você se sentir realizada, né? Profissionalmente, como pessoa, ter aquele prazer de abrir sua agenda e fazer suas atividades, eu ter tratar com pessoas assim. Hoje eu me sinto muito realizada. E é Deus. Não tem como, né? Deus é maravilhoso, é perfeito demais. Esse Deus que traz o equilíbrio. Exatamente. Né? E é esse Deus que transforma o trabalho em amor, né? Porque trabalhar é isso, é você se doar, é você fazer aquilo por amor. Exatamente. Porque nós que somos trabalhadores, nós estamos sempre a serviço de alguém. Exato. E Rita, porque Deus é amor. É né? amor, Deus exato. É amor. E assim, Deus é amor, Deus é cuidado, Deus é sensibilidade, Deus é equilíbrio. Deus nos faz ir além, a lugares inimagináveis. E assim, hoje eu cuido do lar das pessoas, né? Mas para isso eu tenho que cuidar de mim em primeiro lugar. E eu acho que começa mesmo, sabe? O nosso espírito, do nosso íntimo. A gente precisa estar bem. Nossa alma, o nosso espírito alma. e o nosso corpo. Exatamente. Tudo em
sintonia, né? Tudo em sintonia. É uma eterna luta, não é Não é fácil, fácil. mas nós buscamos. E assim, e a gente precisa, nos dias de hoje, principalmente nós que trabalhamos no segmento condominial, com lares, né, de forma geral, pessoas, com né? pessoas Com pessoas. que têm sonhos, que têm expectativas, que vão depositar em você tudo isso. E você precisa ter muito esse equilíbrio para você ter uma saúde emocional e você conseguir entregar esse trabalho de excelência, mas sabendo que você, em primeiro lugar, está bem, né? Você está bem, você está se cuidando para poder cuidar do outro. Eu acho isso essencial. Muito bom, Jéssica. Oh. Muito obrigada por você ter estado aqui com a gente. Não tenho dúvida que você cooperou muito aqui para o nosso maravilha. podcast. E eu digo a vocês que se vocês ainda não nos seguem, começa a nos seguir agora. Toda semana a gente lança um episódio novo e encaminha esse episódio, no mínimo, para 10 pessoas que você conhece. Que com certeza esse episódio vai contribuir para a vida de muitas pessoas e você pode ser essa pessoa que vai fazer esse intermédio. Rita, muito obrigada por estar Obrigada, aqui comigo. Renata e Jéssica, por esse papo maravilhoso, né? Tivemos um encontro esta semana e foi esse encontro que me trouxe aqui. Verdade. Não Tá é? vendo como é Deus? Deus prepara, Deus todo prepara. mundo em prol de um propósito. Então, Jéssica, agradecer pelo convite a Renatinha, agradecer a Jéssica por dividir esse momento e agradecer a você que está nos escutando. Como a Renatinha falou aí para seguir o Papo de Engenharia, segue também Rita Souza Arquitetura. Lá tem boas dicas para vocês. Eu ia dizer isso. E diga também as suas redes sociais, Jéssica. digo, também, meninas, agradeço muito. Esse convite para mim foi muito especial. Desde o início, Renata, acho que depois realmente, Rita, a gente pôde se conhecer previamente a esse podcast. Eu acho que é uma sintonia mesmo, Deus preparou. E eu também convido vocês, pessoal, me sigam. A gente tem produzido conteúdos muito legais, voltados, né, na visão da síndica, gestora, do dia a dia dos condomínios. Vamos trocar muita experiência. Então, me siga na rede do Instagram, jessicamacedo.sindica.adv. Estou esperando vocês lá. E o meu Instagram, renatagomes.eng. Me segue também, que todos os dias, sempre eu estou colocando conteúdo nessa área do pós-obra, que é importante para vocês. Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio.